Boa tarde, Moacir. Que prazer enorme estar aqui com você. Olha, a alegria é minha rever os velhos amigos, principalmente numa época como essa aqui, tá? Muito bom ter você com a gente. Eu acho que esse momento está proporcionando, inclusive, isso, né? A chance da gente encontrar as pessoas queridas por outras formas. Às vezes, no dia a dia, a gente gosta tanto das pessoas, quer estar perto dela, mas acaba sendo atropelado pelas coisas do dia a dia. E hoje a gente tem a chance, pelo menos com esse contato, de ter essa proximidade virtual, pelo menos. É muito bom, pessoal, muito bem-vindos. Hoje o programa Energia Positiva é agora que eu faço. Esse foi um programa criado para aportar ideias positivas que nos ajudem a superar a crise que a odontologia está vivendo atualmente no mundo. Hoje nós vamos falar somente de ideias positivas. Nós vamos conversar com vocês sobre o que podemos fazer para melhorar esse nosso mundo de hoje, principalmente na odontologia. E como eu já falei, nós temos hoje o prazer de estar conosco aqui o Dr. Luciano Divi. Ele vai falar o tema dele, Minha Batalha com o Covid. O Dr. Luciano é cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial e estomatologia. Ele tem, Luciano, 35 anos dedicado, eu estou mais jovem que você, hein? A oncologia oral e a reabilitação bucomaxilofacial. Ele é professor do programa de pós-graduação em odontologia do UNIP e é o presidente do Instituto Mais Identidade, dedicado à reabilitação maxilofacial, sobre o qual nós falaremos mais para frente, que eu tenho um interesse muito grande em conversar com você sobre esse instituto, mas eu vou deixar para frente, não vamos falar agora não, mas fiquem atentos. Luciano, é uma pergunta que eu tenho feito aqui repetidas vezes, né? Todos os países do mundo estão sofrendo com o afastamento social para impedir a propagação vertical do coronavírus, né? Você acha que esse afastamento social é realmente necessário? E quais são os efeitos que isso está trazendo para o aspecto emocional e econômico, principalmente para a área odontológica? Olha, Moacir, essa é uma questão que é difícil ser contrário a essa posição do isolamento social. Eu tenho bons amigos ao longo da profissão na Suécia. A gente sabe que na Suécia houve uma proposta diferente e, no entanto, alguns resultados atuais também estão sendo assim distintos. Não se sabe exatamente o quão a responsabilidade de cada um é capaz de evitar esse processo. Então, o isolamento social parece ser a alternativa, num primeiro momento, mais importante, mas, naturalmente, com impactos enormes que vão causar na economia, e isso não precisa ser um especialista para entender isso, há que se pensar de alguma forma em como fazer esse processo de deixar o isolamento. A gente sabe de pacientes com maior risco, de pessoas com maior risco, mas ao mesmo tempo vê pessoas que têm saúde boa afetadas. E esse instinto de sobrevida, de sobrevivência, esse instinto de preservação é que faz com que talvez o isolamento, neste primeiro momento, nessa fase que a gente está, ainda seja uma alternativa importante. Legal, então eu concordo com você plenamente. Eu acho que hoje nós temos que cumprir realmente esse afastamento social, porque se faz necessário. Quando você ouve os médicos que estão na linha de frente, eu tive a oportunidade de atender na minha clínica duas médicas que estavam atendendo em pronto-socorros, e olha, dava pena. Elas estavam até chorando de tão desesperadas e cansadas que elas estavam. Então, não é justo hoje que a gente sacrifique os nossos médicos que estão na linha de frente. Eu acho que se a gente ficar em casa, a gente consegue que isso se propague menos e você não tem tanta gente precisando dentro dos hospitais. Eu tenho uma amiga na Itália que, inclusive, parece que ela teve uma recidiva pelo coronavírus. Ela está indo aos hospitais e os hospitais falam, você não pode internar, porque só se você estiver muito mais grave. Ela está com falta de ar, está com oxigênio em casa, mas ela está desesperada, porque os hospitais não têm onde mais colocar pacientes. Eu espero que o Brasil não chegue nessa fase, porque isso seria muito penoso, né?
E você falou que você tem amigos na Europa, né? E eu tive a oportunidade de conversar com alguns médicos, eles falaram que eles estavam um pouco deprimidos, porque eles estavam fazendo a opção de Deus. Eu não tenho o direito de escolher quem vive e quem morre. Mas numa dessas situações, quando há uma superpopulação de pacientes, você, como médico, precisa escolher, né? Não espero nós cheguemos a esse ponto. É uma questão que poderia ter sido planejada de uma forma anterior, se conhecesse, a gente não sabe o quanto isso ficou escondido ou não, são muitas questões, há envolvimentos políticos que não cabe a gente que não conhece detalhadamente isso julgar, mas do ponto de vista prático, evitando que haja o aumento do número de pessoas doentes graves, você vai ganhando tempo para que metade da população de alguma forma seja contaminada e sobreviva a isso, crie imunidade, para que depois, com os hospitais com nível de atendimento mais aberto, com maiores possibilidades, possa sim atender quem de fato for necessário com uma doença mais grave. Por enquanto, o que nós temos que fazer é cumprir as orientações de quem são os especialistas. É isso mesmo. Mas, Luciano, você é um cara que é um empreendedor, eu te conheço bem, e você vê que todos nós, dentistas, fomos atingidos bem, principalmente todos os dentistas do mundo pararam de trabalhar. Como é que você vê isso do ponto de vista econômico hoje? Uma pergunta que a gente sempre faz, porque já nós estamos falando com empreendedores que têm uma visão positiva. Então, quero ter o parecer aqui sobre como isso está afetando a odontologia. Eu dividiria isso em duas partes, né? Obviamente, discutir a questão econômica desse processo é uma questão à parte que tem que ser muito bem discutida, vamos falar sobre isso. Mas algo que é importante é assim, a odontologia, na minha forma de ver, é saúde, sempre foi, a odontologia é uma especialidade que é fundamental para a preservação da saúde, que é fundamental para a condição adequada das pessoas. E ela para de trabalhar, eu acho, no sentido das rotinas, mas, obviamente, a sua função do ponto de vista das equipes de saúde é fundamental. Tanto no tratamento de problemas dentários ou problemas comuns da boca, quanto problemas mais sérios. Então, nós temos pacientes com doenças sérias que vão se tornar mais complexas se não forem adequadamente tratadas nesse momento. Então, eu diria que realmente é importante reduzir o atendimento de rotina, aqueles procedimentos que poderiam ser postergados, mas aqueles que se tornam uma necessidade devem ser feitos. E, nesse sentido, eu considero que os cirurgiões dentistas bem preparados têm que estar à disposição em todas as linhas de batalha, nos seus próprios consultórios, nas unidades básicas de saúde, onde quer que seja que eles atuem, nos hospitais, porque a sua função é fundamental. Obviamente, o impacto econômico da restrição desse atendimento vai repercutir muito. Vai repercutir nos seus auxiliares, nas equipes, em muita gente que vai realmente ter uma redução muito grande do rendimento, e isso, em algum momento, vai gerar uma situação que vai afetar o cirurgião dentista, assim como afeta todos os outros empreendedores. Hoje mesmo eu ouvi pela manhã o CEO da Volkswagen no Brasil falando, e ele dizia que isso aqui é uma porcentagem de 1 a 2% das grandes empresas do mundo que tem caixa para aguentar 3 ou 4 meses sem atendimento. Então, isso a gente falando de grandes empresas. Imagina a gente falando do micro, do pequeno empreendedor, do cirurgião dentista de forma geral. Então, obviamente, isso é um impacto, mas, por outro lado, com criatividade e com o seu profissionalismo e com a dedicação que a nossa profissão nos imbui, a gente tem que estar aqui na linha de frente procurando atender da melhor forma possível. Concordo plenamente. Tanto assim que eu te comentei que eu tenho atendido algumas emergências no consultório, mas nós sempre falamos, estamos prontos e nós vamos discutir mais para frente o que são os equipamentos de IPI que nós vamos precisar. Mas, Luciano, eu soube, conversando com você, que você foi contaminado pelo coronavírus, né? Você foi infectado. Você achou que você seria infectado logo no início, né? E o que você nos pode contar sobre esse período seu, esse sofrimento que eu acho que você teve
aí com o coronavírus, quais foram suas necessidades, o que você sentiu. Para nós é muito importante, principalmente tendo você como uma pessoa experiente, que nos conte agora o que é ser um paciente coronavírus positivo. Eu acho que essas questões, o que está acontecendo com o coronavírus e com esse impacto no mundo todo, faz a gente refletir muito as várias questões filosóficas, né? Eu, atuando na área da oncologia há 35 anos, fui aprendendo demais com os meus pacientes, fui aprendendo demais com a realidade clínica e sempre procurei incorporar esse aprendizado à minha vida. Algumas vezes, algumas situações em que eu coloco, olha, isso não é tão importante, tal coisa é mais importante do que a outra, criar uma relação de prioridades na vida do dia a dia, e às vezes há rótulos de assim, para você só câncer é importante, só uma coisa muito grave é importante. Mas eu costumo dizer em aula também que a vida da gente às vezes muda de um dia para o outro, né? Muda de uma hora para outra. Aquilo que a gente considerava prioritário na noite anterior, acorda no dia seguinte com uma outra situação e passa a refletir e falar, não, aquilo não era importante, daqui para diante são isso. E o Covid, o que está acontecendo, o impacto mundial, o isolamento, o risco iminente de morte que pode aparecer quando a gente vê essas estatísticas e vê a gravidade, vai se repensar todos esses aspectos. Sua primeira parte da pergunta é assim, se eu imaginava que pudesse ser contaminado. Sim, eu imaginava que pudesse ser contaminado, sem nenhum alarde, eu imagino que a população mundial como um todo, progressivamente, vai entrar em contato com o vírus, uns vão desenvolver a doença moderada, como a que eu tive, uns nem vão desenvolver a doença, como a minha mulher praticamente não teve nada, outros vão ter uma doença mais grave, que a gente espera mesmo que possam ser tratados. Mas naquele começo da ocorrência maior aqui no Brasil, eu tomava todas as medidas de precaução, tanto no meu consultório quanto na minha atividade hospitalar, mas tinha aquilo na cabeça, quando é que isso vai de fato ser real para a gente, né? E numa sexta-feira, em março, no dia 13 de março, depois de uma semana de trabalho intenso, no final do dia, cheguei em casa um pouco mais cansado do que o normal, e com isso na cabeça, falei, será que esse cansaço é apenas cansaço de uma semana de trabalho ou tem alguma coisa por trás? E na manhã do sábado, quando eu acordei, tinha uma dor de cabeça muito forte. Uma dor de cabeça diferente das dores de cabeça convencionais que a gente possa ter. E eu falei com a minha mulher e ela imediatamente falou, não, toma um remédio, tal, tentando de alguma forma dar uma tranquilidade, como é costumeiro para ela. E eu falei, não, eu estou um pouco preocupado, eu vou ao hospital, vou fazer uma avaliação, porque tinha a semana seguinte, a gente com a nossa responsabilidade profissional, tanto na faculdade, no consultório, as outras atividades, eu tinha medo de estar contaminado e poder de alguma forma passar para alguém. E foi realmente o primeiro sintoma, foi esse cansaço no final da sexta-feira e a dor de cabeça no sábado. Colhi o exame no sábado e declarei-me em isolamento, né, até aguardar o resultado. A partir daí, no sábado, me senti bastante cansado, no domingo, acordei com bastante dor no corpo, não tinha sintomas respiratórios, não tinha falta de ar, mas tinha um cansaço grande. Na segunda-feira, acordei também cansado. De manhã eu acordava um pouco melhor, mas percebi que não estava normal, e ao longo do dia ia ficando mais cansado. Terça-feira a mesma coisa, e já saíram os resultados dos outros vírus que foram colhidos, e todos negativos. Então eu estava há 4 dias com sintomas de uma gripe forte, com negatividade para todas as outras. Então eu falei, deve ser o Covid, vamos aguardar o resultado, mas deve ser. Continuei em isolamento, e a partir daí, no 5º dia, eu tive uma piora. Eu passei a ter tosse, eu passei a ter um cansaço físico ainda um pouco mais evidente, acordava de manhã razoavelmente bem, chegava à noite, queria ir descansar. E a tosse piorou no 5º, no 6º, no 7º dia, talvez até o 9º dia. Eu sempre ali prestando atenção muito nos sintomas
de falta de ar, que não tive. Eu comentei até que eu tive um sintoma entre o quarto e o sétimo, entre o terceiro e o sexto dia, um sintoma que eu não vi descrito, mas gosto de falar, porque se alguém teve, pode até comparar isso. Eu tive uma sensação de chama alodinia, né? Uma sensibilidade diferente nas costas, como quem teve já herpes zoster, sabe o que é. Então, só de passar a mão na pele das costas era muito doloroso. Não tinha nenhuma ferida, não tinha nenhuma vesícula, não tinha sinal de zoster, mas era como se fosse. E eu podia desenhar dos dois lados das costas os dois pulmões. Mentalmente eu desenhava o sinal da dor nesse local. Isso me preocupava um pouco, mas eu continuei em casa, tomei pouquíssimos remédios, só analgésico 3 ou 4 vezes, não tive febre alta. E aí, a partir do 9º dia, no final do dia, assim, eu falei assim, gozado, parece que eu tossi menos. No 10º dia, eu falei, não, eu tossi menos mesmo. E aí, no 11º, 12º, 13º dia, eu praticamente não tinha mais sintomas. Saiu assim como mágica, sabe? E no 14º dia eu estava bem, e com contato sempre online com o meu médico, o meu amigo, Pedro Farsky, que me deu todo o suporte online. Ele consideramos praticamente curado. Depois dos 14 dias, mais 2 dias depois, eu saí. E desde então, fui me sentindo cada vez melhor e não sinto com nenhuma recaída, absolutamente nada. Me sinto muito bem. Me recuperei completamente bem. Luciano, o teste positivo saiu depois de vários dias, né? Depois de 7 dias. Eu fiz o exame no sábado e só saiu na sexta-feira seguinte. Saiu na sexta-feira seguinte. E essa questão de será que a gente pode ser afetado ou não, né? E quando acontece com a gente, voltando àquele paralelo, é isso. A gente não sabe. Uma vez eu aprendi ouvi de um paciente muito querido, expressão que era assim: você deve deixar sempre por perto um copo de água bem cheio, porque você nunca sabe o tamanho do comprimido que um dia você vai ter que engolir. E essa é uma lição assim que a gente está preparado, a gente não sabe de fato as coisas que vão acontecer com a gente, e não adianta ficar se lamentando porque eu ou porque não eu, porque todos somos iguais e as circunstâncias acontecem, e a gente tem que, dentro do possível, lutar para enfrentar as dificuldades, como as inúmeras lições que eu tive. Eu me sinto realmente um privilegiado de ter tido a oportunidade de aprender com centenas, milhares de pacientes que a gente acompanhou ao longo da vida, e eles só nos ensinam, nos dão lição de amor, nos dão lição de esperança, nos dão lição de perseverança, né? E essa expectativa do que vai vir para frente é o que nos mantém vivo, com certeza. Bom, antes de continuar, eu gostaria de pedir, como eu sempre peço para todos aqui embaixo do Instagram, vocês têm um aviãozinho. Se vocês clicarem nele, vocês vão ver as pessoas que estão online no teu Instagram. Se você clicar, pode chamar os teus amigos para escutar esta grandiosa entrevista com meu amigo Luciano Divi. E do lado direito, vocês têm um coraçãozinho. Toda vez que vocês clicarem em coraçãozinho, vocês estão pontuando a nossa live. Obrigado e vamos em frente. Ô, Luciano, tudo bem, você se contaminou, você está lá. Como é que está sendo, então, hoje o teu dia a dia? Você voltou a trabalhar, você está com os cuidados dentro do consultório. Como é que está sendo o teu dia a dia hoje? Essa situação de ter tido a contaminação, ter tido a cura de uma forma bem confortável, eu diria, embora tenha sido razoavelmente intenso, mas foi bem confortável, me deu uma autonomia bastante interessante, né? O consultório ficou em quarentena durante todo aquele período, todas as minhas funcionárias em home office. Depois disso, nós começamos a voltar num esquema bem moderado, em que a gente alterna as funcionárias que estão presentes com as que, dando chance para que elas fiquem em casa também, fazendo o seu próprio isolamento, alternando isso, sempre cuidando de todo o aspecto de saúde e pessoal de cada um, que isso é o prioritário, sem a menor dúvida. E no consultório, todas as medidas de proteção. E aí,
a gente vai conversar em algum momento sobre o que é que deve ser feito. Mas eu acho que o que a gente deve fazer é o que a gente sempre deveria ter feito e o que a gente sempre deve fazer. A biossegurança é algo que é fundamental para a gente. Nós dois temos idade e passamos pelo momento do HIV no Brasil nos anos 80. No Brasil e no mundo nos anos 80. Você se lembra, e provavelmente você quando estudou, porque quando eu estudei também, a gente fazia procedimentos sem luva. Né? Vários procedimentos clínicos, era tudo sem luva. Nos e aquela 70, transformação. ninguém usava. Então, e no começo dos anos 80 também, não. Exato. Usava para cirurgia e só, procedimentos clínicos não se usavam. E aquilo já gerou toda a necessidade de biossegurança, os procedimentos. E esse aprendizado, ele é permanente. As medidas de biossegurança dentro do consultório devem ser diárias. Talvez exista um potencial, talvez não, existe um potencial de contágio aumentado pelo Covid, pelos aerossóis e por todas as coisas, sem dúvida, a gente não está indo contra nada de aumentar o nível de biossegurança, mas que o ponto básico é fazer bem feito sempre. Eu como cirurgião, você que sabe muito bem disso, a cadeia assética, a cadeia de esterilização, ela só é quebrada uma vez, né? Ou ela está intacta, ou ela é quebrada. Não tem, você contaminou 3 vezes. Não, é uma vez. Contaminou. Tem que começar do zero. Acabou. Contaminou, é tudo novo. Então, eu acho que aqui no consultório, a gente tem uma rotina que vem sendo feita da mesma forma há muito tempo, com o apoio das minhas companheiras aqui de trabalho, que são extremamente eficientes nesse aspecto, e que, embora um pouco assustadas, mas elas têm confiança nas nossas diretrizes e estão conduzindo isso de uma forma bastante eficiente. O que a gente faz, sem dúvida, diminui muito o número de pacientes que se atende no consultório atualmente, dando prioridade àquelas necessidades, na minha área, as necessidades estomatológicas, as doenças de boca, as necessidades cirúrgicas, aqueles casos que precisam ser feitos, e algumas urgências e emergências na nossa rotina. Dá prioridade para isso, faz um espaçamento maior entre as consultas, procura não deixar ninguém na sala de espera, nunca, fazendo com que haja uma chance nenhuma de ter contaminação cruzada entre pacientes. Eu tenho mais do que uma sala de atendimento, então essa sala que é usada fica fechada para fazer toda a desinfecção, enquanto a outra vai ser usada no outro momento. E para quem não tem isso possível, o que pode ser feito, sem dúvida, é espaçar, dar mais um intervalo para isso. E seguindo as regras que a gente conhece, eu acho que o atendimento odontológico será muito seguro. Mas tem que seguir direitinho. Cadeia assética tem que ser mantida intacta do começo ao fim. Luciano, nós estávamos conversando e você falou, nós vamos falar um pouquinho mais depois sobre os EPIs, sobre os cuidados que nós temos que ter no consultório. Na verdade, nós entramos no assunto já logo nessa tua resposta aí, você já deu várias dicas sobre o atendimento, né? Nós temos certeza de que nós devemos continuar, como já estávamos, né? E continuando com nossas cadeias ascéticas dentro da clínica, com aqueles cuidados de não termos 2 pacientes na sala de espera, se a sala de espera for grande, bastante espaçados, o tempo que nós vamos usar para fazer a asepsia do consultório, que nós não vamos esterilizar o consultório, isso não existe, né? Mas nós vamos fazer uma boa asepsia no consultório, tudo isso precisa de tempo, além de aumentar o custo indiretamente dos atendimentos, né? Você quer fazer alguma coisa bem pontual, quer dar algum conselho para os dentistas que vão iniciar sua vida nova daqui a pouco, porque eu acho que já estão todos os dentistas pensando em voltar. Vamos nessa? Você sabe que eu tenho a minha atividade de acadêmica, né, de pós-graduação, e a gente tem visto, e todos nós recebemos vários tipos de guias, de procedimentos, como deve ser feito e tal, e eu estou aqui orientando uma das nossas alunas de mestrado lá do programa de pós-graduação da Unip, a Gabriela, a fazer uma revisão sistemática
de todos esses procedimentos na área da odontologia com medidas de proteção. Então, a gente vai trabalhar do ponto de vista acadêmico também com um viés científico, mostrando quais deveriam ser todo esse elenco de procedimentos e com a sua rotina, com a sua sistemática, para que isso, de uma forma bem metodológica, possa ser feito. A gente percebe que, de forma geral, é muito importante a anamnese, o conhecimento do seu paciente, e isso é um requisito básico para qualquer procedimento. Então, hoje, pacientes que apresentam risco de contaminação devem ser considerados de uma forma diferente. Não é que eles não vão ser atendidos se tiver urgência, se tiver situações que sejam absolutamente necessárias, mas devem ser considerados como um grupo especial. Já aqueles pacientes que estão em boas condições clínicas, que não têm histórico, eles têm que ser protegidos no ambiente e de outros. E a rotina, o uso de EPIs, equipamentos de proteção individual, o uso de máscaras, e hoje tem um grande desenvolvimento de recursos de proteção dos profissionais, a aspiração, né, a aspiração dos aerosóis, então esse desenvolvimento de diversos equipamentos para que o aerossol que é produzido pelos procedimentos de alta rotação, de profilaxia, de tantas outras coisas, para que haja o mínimo possível de aspersão desses componentes. Então, basicamente, eu acho que os nossos colegas cirurgiões dentistas, que são muito bem preparados do ponto de vista da formação acadêmica, tem que fazer vamos dizer assim, um recall, tem que olhar novamente os seus métodos, olhar novamente as etapas, e eu, como um professor na área de semiologia, um professor na área do método, né, de seguir os protocolos, eu costumo dizer sempre para os meus alunos também, a gente tem que seguir passo por passo. Se a gente pular uma etapa, a chance de não dar certo é muito grande. Então, os métodos de proteção individual, os métodos de proteção para o paciente, a asepsia do consultório, são conhecidas, devem ser, de alguma forma, revisitadas por todos aqueles profissionais, mas assim como a gente usa aquela expressão, não precisa ensinar o Padre Nosso para o vigário, eu acho que é isso. A odontologia, eu sou assim um apaixonado por odontologia, valorizo a odontologia de uma forma muito grande, sei da competência dos profissionais e se fizer tudo direitinho, vai ser um ambiente o melhor possível para um paciente estar, porque ali talvez seja o único lugar onde ele não vai se contaminar. Luciano, você sabe que eu gosto um pouquinho da filosofia de vida, né? Eu acho que todos nós que já passamos por tantas coisas na vida temos uma filosofia de vida que agora está ficando cada vez mais à flor da nossa natureza, né? Eu sou um cara muito positivo. Quem me conhece sabe que todos os momentos eu quero encontrar alguma coisa positiva em qualquer catástrofe. Aconteça o que acontecer, tem que ter algo positivo. Nós não fomos colocados nesse mundo para sermos pessoas negativas, né? E uma coisa interessante, o que você está fazendo hoje como reflexão interna para você manter a sua paz interior? Olha que pergunta interessante que eu gosto de fazer. Mas é verdade, né? Eu concordo com você, Moacir, a gente se conhece há bastante tempo, eu sei dessa sua índole positivista e eu partilho dela totalmente. Eu acredito muito que tudo tem um significado. Eu tenho origem libanesa, existe uma expressão árabe que diz maktub, que significa as coisas estão escritas, está escrita. Eu sempre procuro buscar em todos os fatos da vida aquilo que está nos ensinando. Eu, como professor também há muito tempo, e como aluno, eu diria, e como aluno da vida, e como alguém que vive como cada um de nós que está nos assistindo, e cada um que reflete, eu faço uma comparação assim dentro de uma sala de aula, né? Quando a gente está no primeiro ano da escola,
e começa a aprender a escrever, ou aprende uma lição de matemática, e quando a gente se dá por satisfeito, fala, puxa vida, eu aprendi que 2 mais 2 é 4, eu aprendi a fazer a conta de adição, vem o professor e vai ensinar a conta de subtração ou de multiplicação, e depois um pouco mais para frente vai ensinar uma equação de primeiro, de segundo grau, e assim por diante. E naquele primeiro momento, a gente sempre acha que esse professor é um chato, que esse professor só está ali para atrapalhar o nosso conforto. Puxa, agora que eu sei fazer isso, ele me vem com uma tarefa nova, ele me vem com uma missão diferente, e essa eu não sei, e vou ter que me virar aqui para aprender. E o professor, depois de um tempo, e sendo professor, a gente sabe que o professor, de forma geral, tem uma boa vontade enorme. Ele passa aquela lição e o que ele deseja profundamente é que o aluno aprenda. Nenhum professor quer que o aluno seja reprovado. O professor quer que o aluno aprenda, evolua e vá mais para frente ainda. E eu considero que na vida a gente recebe essas missões, recebe essas tarefas, e o primeiro momento, quando elas nos tiram do conforto, a gente fala, puxa vida, por que está acontecendo isso, né? Mas se a gente tiver com qualquer crença, e aqui não estou entrando em religião, cada um que tem a sua fé, a sua crença, a sua forma filosófica de pensar, mas se entender que esse desafio não veio para mal, veio para bem, veio para que você, de alguma forma, o ultrapasse, e quando você ultrapassá-lo, aquilo que você achava que era muito ruim, você fala, puxa vida, eu sei mais uma coisa agora. Eu venci esta etapa agora. E você vai se sentir muito mais forte. Tem aquela expressão que diz o que não nos mata, nos fortalece. E é verdade. Se a gente for entender essa frase, é isso. Se a pancada for muito forte e nos matou, paciência. Ficamos pelo caminho. Agora, se não nos matou, com certeza nós somos mais fortes, porque nós sabemos que aquela pancada a gente aguenta. Aquilo nos tornou mais fortes. E essa situação do Covid, ela é democrática, porque ela atingiu todo mundo. Gêneros, raça, que não tem raça, mas cor da pele, condição econômica, time de futebol, qualquer coisa que seja. E hoje, a gente pensando sobre isso, tem que refletir o que isso vai nos trazer de bom. E o sentimento de que nós somos iguais, que nós dependemos um dos outros, que nós não conseguimos viver sozinhos, que a nossa riqueza individual não vale nada se a gente não puder partilhar, se a gente não puder conviver com os outros. O que adianta eu acumular e não poder gastar, não poder usufruir? E essa restrição, eu acho que nos ensina muito sobre isso, né? A transformação que a vida faz. E eu tenho procurado no meu dia a dia refletir muito, conviver muito com a minha família, que é uma coisa que eu sempre me dedico muito à minha família e tenho um feedback enorme deles, mas de cada um, entender o lado humano de cada um, entender as aspirações de cada um e que cada um reflita e possa, de alguma forma, entender o que é que pode ser diferente no que eu chamei de era PC, né? A era pós-Covid. Como é que vai ser a nossa vida pós-Covid? Porque igual, se for igual, não está certo, né? Porque igual nos trouxe até aqui com essas desigualdades enormes. Tem que ser diferente, tem que ser para melhor. É só o que eu acredito. Eu acredito também que esse momento atual nos está levando realmente a uma renegociação com nós mesmos e pensarmos que o mundo tem muita gente do nosso lado. Nós precisamos olhar para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, porque elas são importantes para que esse mundo continue. Então, vamos olhar para nosso interior e vamos mostrar tudo aquilo de bom que a gente tem. Viver com a família é muito importante. É muito importante. Corroborando isso que você fala, né, das pessoas que estão ao nosso redor, quantos serviços, né, essenciais que estão sendo mantidos e que
muita gente, ou nós mesmos, não dávamos a devida importância. E hoje, se não fossem essas pessoas que estão se sacrificando, indo ao trabalho e se expondo, em todas as posições, a gente tem os supermercados abertos e tem das pessoas que põem os produtos na prateleira, as pessoas que no caixa, as pessoas que fazem os pacotes, os entregadores. Imagina, quanta gente, os motoristas de ônibus, sem contar o pessoal da saúde, sem contar psicólogos que estão fazendo atendimento online, fisioterapeutas que estão dando atividade física online. Veja essa restrição da atividade física que altera tanto as pessoas. E hoje a gente tem profissionais da área da educação física, fisioterapeutas que estão online, motivando as pessoas a fazer exercícios, o impacto que isso tem. Então, são pequenas lições que a gente tem diariamente, lições de amor, lições de dedicação ao próximo, lições de que a gente não vive sozinho. Se a gente viver sozinho, a gente não é nada. A gente precisa realmente ter comunicação. E essa forma que o Zoom da vida, Teams, Instagram e tudo mais, esse tipo de comunicação, como faz a gente se sentir um pouco mais vivo e um pouco mais conectado ao mundo. Muito bem, concordo plenamente. Tem uma pergunta do Dr. Sérgio Migliorini. Olha só, ele diz, doutor Luciano, mais cedo ou mais tarde, todos os dentistas vão ser contaminados pelo Covid-19? É difícil saber, mas eu te pergunto, uma pergunta de... Olha, um abraço ao Sérgio Migliorini. Eu diria que, assim, teve aquele famoso prefeito, né, da cidade de Limeira, que ficou famoso aí com seu depoimento, que era uma tentativa de acalmar a população e acaba gerando pânico. Mas, na prática, conhecendo, a gente avaliando um pouco a questão epidemiológica, provavelmente todo mundo vai ter contato com o vírus. E a gente espera que o estado imunológico da imunização de rebanho em algum momento, a atenuação do vírus, a vacina ou formas de tratamento mais eficazes em fases iniciais, vão fazer com que essa doença, que parece ser destrutiva, seja menos. A gente vivenciou isso com HIV. HIV era mortal em todos os casos e hoje... Quanta gente convive 20, 30 anos com HIV, com medicações que foram desenvolvidas num prazo de o quê? 35, 40 anos e teve uma evolução muito grande. Lógico que para o Covid é uma situação diferente, a gente não pode esperar 35, 40 anos. Mas, e na verdade, o HIV, há 20 anos, já se tem resultados muito favoráveis. Mas o que eu quero dizer, assim, muito provavelmente vai se ter contato com o vírus. Uma grande parcela da população vai ter contato com o vírus. E a gente espera que, de alguma forma, com imunidade ou com formas terapêuticas, o impacto dessa contaminação seja muito pequeno. E por isso que, nesta fase, o isolamento é importante para se ganhar tempo, para que se tenha chance de descobrir formas melhores de tratar, se tenha chance de descobrir, de desenvolver a vacina, eventualmente, e que os hospitais estejam menos sobrecarregados, para que, quando ocorrer contaminação numa maior escala, tenha condições de tratar e menos complicação. E eu acredito que vai ser por esse caminho, mas realmente não sou um especialista nisso. É difícil prever isso, mas concordo com você, não tem volta. Luciano, eu quero agora voltar àquilo que eu falei logo no início. Você é o presidente do Instituto Mais Identidade, que é dedicado à reabilitação maxilofacial. Eu tive a oportunidade de trabalhar com reabilitação maxilofacial quando fiz a minha residência no Hospital AC Camargo, que foi onde a gente se conheceu. E eu ficava, naquela época, já muito motivado e emocionado de atender esses pacientes, porque eles nos dão uma grandes ensinamentos de vida, né? Eu me lembro que eu atendia um paciente que ele faltava metade do rosto, e eu perguntava para ele logo de manhã, e daí, tá tudo bem? Ele falava, tudo bem, graças a Deus, mas era uma pessoa que tinha sido posto para casa pelos próprios familiares, né? Então, eu acho que esse seu trabalho no Instituto Mais Identidade é maravilhoso. E eu gostaria que você nos contasse um pouco disso, para sair um pouco do coronavírus, mas eu acho que vale a pena ouvir um pouco você falar desse instituto.
Obrigado pela oportunidade, Moacir. Eu acho que falar do Instituto Mais Identidade nesse momento talvez tenha tudo a ver com o coronavírus também. A gente já fez algumas considerações aí sobre a questão do exemplo do paciente com câncer, né? Como a vida dessas pessoas é transformada quando se tem um diagnóstico, como num primeiro momento parece o fim do mundo, e depois, à medida que eles vão tendo a esperança do tratamento, quando eles vão tendo os resultados, quando eles vão participando de uma equipe que de alguma forma lhes dá segurança e possibilidades terapêuticas, como se vê que mesmo com uma grande transformação é possível ter esperança e é possível seguir a vida. A gente, fazendo um paralelo, alguns pacientes com coronavírus atual, que passaram por períodos de internação prolongadas e com intubação, com tratamento na UTI, muitos deles estão saindo dessa condição, mostrando que mesmo situações muito graves podem ser contornadas também. Então, essa esperança é o que dá a perspectiva e, na minha opinião, perspectiva é sinônimo de vida. A gente tem vida quando a gente imagina que vai ter o dia de amanhã, quando a gente imagina que o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje. E o Instituto Mais Identidade, ele é hoje uma organização social, que é uma OCIP, né, uma organização da sociedade civil de interesse público, é uma entidade que foi criada em 2015, no final de 2015, por um grupo de colaboradores nossos, nos quais Joaquim Augusto Pires de Oliveira, Ricardo Ian, Sérgio Migliorini, que também participou, Vanilda, tantas outras pessoas que participaram do primeiro momento, que eram participantes de um trabalho de 30 anos na área da reabilitação, desde a época do Hospital AC Camargo, que você conhece bem, um longo período também na Escola Paulista de Medicina, junto à disciplina de cirurgia de cabeça e pescoço, comandadas pelo professor Márcio Abrão e Orivaldo Cervantes, que nos deram as portas abertas durante mais de 10 anos, desenvolvemos um trabalho muito interessante, muito produtivo lá na cabeça e pescoço, relacionado à reabilitação. Mas percebíamos que esses trabalhos que geravam um resultado importante para os pacientes não tinham condições de serem mantidos pelas dificuldades econômicas do país, pelas variações políticas, pelas restrições que no dia a dia acabavam acontecendo por fatores que não dependiam da gente. Então, a criação do Instituto se baseou na tentativa de criar uma organização que pudesse ter controle sobre captação de recursos e atendimento a esses pacientes de forma filantrópica, de forma gratuita, integralmente. Esses trabalhos, em parceria, no primeiro momento, parceria científica com o programa de pós-graduação da Unip, do qual eu faço parte há muitos anos, sou professor da Unip há mais de 30 anos, e com o apoio de toda essa equipe da pós-graduação, a professora Cíntia Saraceni, a professora Marina Soligo, toda a equipe da pós-graduação da Unip, essa relação entre o Instituto e a Unip foi se tornando cada vez maior, e no final de 2019 nós tivemos a concretização de uma parceria oficial. Então hoje o Instituto Mais Identidade, ele é apoiado integralmente pela Unip, e nós estamos a ponto de inaugurar a nossa sede lá, onde nós vamos ter um laboratório de atendimento, consultórios para atendimento aos pacientes, um laboratório de tecnologia digital. Muitas dessas próteses hoje são feitas utilizando o mais moderno recurso digital, com impressão 3D, tecnologia que foi muito desenvolvida em programas de pós-graduação, na Unip, trabalhos dos nossos alunos, Rodrigo, Daniela, Natália, Jaque, tantas pessoas que têm participado com a gente no programa de pós-graduação. E voltado especificamente para a reabilitação das deformidades faciais ou orais relacionadas a pacientes oncológicos. Esses nossos pacientes, Moacir, são pacientes que viviam com máscara muitos anos antes do Covid. Acredito, era mesmo. Eles viviam com máscara para esconder as suas deformidades. Então, a gente tem exemplo de inúmeros pacientes que nos ensinaram muito, que nos transmitem um amor muito grande, nos transmitem um alento, uma motivação para seguir em frente, que é a possibilidade de que
de tirar a máscara deles quando se coloca uma prótese que devolve a face, e devolvendo a face, devolve a identidade para eles. Então, o Instituto Mais Identidade, hoje, é um fato concreto, um instituto que dentro de pouquíssimo tempo vai abrir as portas, e eu espero contar com o seu apoio para divulgar, além de divulgar, para participar com a gente lá também dentro da Unip, porque vai poder atender muito mais do que vem atendendo até agora. E com isso, a gente espera que esses pacientes que voltam a ter a chance de ter uma vida social, voltam a ter uma chance de ter um trabalho, de ter relacionamento, eles sejam um exemplo para todos nós que hoje estamos vivendo um isolamento social forçado pelo Covid, mas que para eles era um isolamento social forçado pela restrição de atendimento. Eles sempre poderiam estar recuperados e convivendo, mas não estavam porque muitos não tinham possibilidades de receber o atendimento. Eles eram curados do câncer, eram curados daquilo que corria risco de vida, mas, na verdade, não tinham a sua integridade, a sua identidade restaurada, e, com isso, viviam em isolamento. Então, esse paralelo entre o Instituto Mais Identidade e a situação que a gente está vivendo hoje, eu acho que é, filosoficamente, como você gosta muito, um exemplo muito real, muito concreto. E a gente poderia ter aqui fila dos nossos pacientes ensinando aos outros como é que é viver em isolamento, como é que é acordar cada dia e às vezes não poder dar um abraço, não poder dar um beijo numa pessoa porque é discriminada por aquela condição facial que eles apresentavam. E a gente espera que o Instituto, com as portas abertas e atendendo mais pacientes, consiga, de alguma forma, ajudar essas pessoas, ajudar um número maior. A gente precisa da ajuda de muita gente, o apoio com a Unip dá caminho para isso, cria a avenida para isso acontecer, mas nós vamos precisar de muito combustível, nós vamos precisar de combustível de profissionais, nós vamos precisar de combustível econômico para poder fazer os atendimentos. Então, em breve, nós vamos poder comunicar mais sobre isso e as formas de ajudar o próprio Instituto. Luciano, eu realmente adoro essa parte do Instituto. Eu acho que, como você falou, vocês estão devolvendo dignidade para essas pessoas, né? A pessoa que, quando acorda, ela se sente em casa e ela estava confinada mesmo. Ela não tinha oportunidade de ter convívio social, né? Ela não tinha uma vida, né, como a gente tem. Então, você falou muito certo. Esses pacientes nos ensinam muito, né? Eu agradeço muito a minha vida, o tempo que eu fiquei no Hospital do Câncer, porque a gente aprende muito com essas pessoas que sofrem o dia a dia. Eles têm uma experiência de vida enorme que a gente teria que aprender e talvez a gente tenha pouco tempo na nossa vida para aprender com tudo aquilo que eles têm a nos ensinar, né? E eu acredito que você lançando o Instituto, ele estando com as portas abertas, a gente teve que trabalhar todos em conjunto para conseguir dar apoio para um trabalho tão digno como o que você faz. Eu acredito que a gente consiga doações para o teu instituto, porque eu acho que nada se movimenta sem os recursos necessários. Nós sabemos que qualquer ação social que a gente faça precisa de recursos. Então, conta comigo. Eu tenho algumas pessoas que sempre se dedicam ao altruísmo, que gostam de compartilhar um pouco o que a vida lhes deu. E conta com isso. Quando isso tudo estiver pronto, a gente vai fazer o possível para angariar recursos para que esse instituto cresça cada dia mais e devolva a dignidade a tantas pessoas que por aí precisam. Obrigado você por esse exemplo de vida. Obrigado você, Moacir. Você é uma pessoa extremamente generosa, eu sei que muito bem relacionada, e o seu apoio vai ser muito importante mesmo. Você, em alguns momentos da sua fala, falou do seu instituto. O instituto definitivamente não é meu. O Instituto Mais Identidade, ele é fruto mesmo de um grupo de
profissionais que se dedicam há muitos anos na área da reabilitação e que a gente conseguiu apenas reuni-los, criar uma motivação e criar um método para que isso acontecesse. Tivemos apoio muito grande de profissionais não da área da odontologia também, como a Vanilda Ribeiro dos Santos, que nos ajuda demais, como o Nicolas Schefter, Marco Anton, tanta gente que nos apoia muito com orientações na parte administrativa, na parte de envolvimento no terceiro setor como um todo. E sem dúvida nenhuma, a oportunidade o que a palavra diz, né? Organização da sociedade civil de interesse público. A gente espera sempre demais do governo. E eu sempre ensinei meus filhos, né, dizer assim, não espere nada, nunca nada vai cair do céu. Nada, o governo não tem que esperar vir do governo nada. Nós é que temos que nos organizar de alguma forma, a sociedade civil tem que entender o que é a sua necessidade ou quais são as suas necessidades. E aí lutar para que aquilo seja realizado. E esta área, que em alguns momentos, quando eu estou falando dela, as pessoas se sensibilizam muito e ficam, que trabalho maravilhoso. Sim, é um trabalho maravilhoso, assim como tantos outros. E como eu já disse, o que o Covid está mostrando para a gente, que o trabalho desses jovens de bicicleta que estão levando sanduíche de uma casa a outra é um trabalho maravilhoso também, porque muita gente não estaria comprando comida básica, elementos básicos, se não tivesse um jovenzinho andando de bicicleta para um lado para o outro e fazendo isso. Então, nós temos exemplos todos os dias de superação. A palavra que, para mim, é a que define a minha vida, que mais me inspira, é a palavra superação. Então, é enfrentar a dificuldade, deparar-se com ela, falar, opa, isso aqui é uma coisa grande, é uma coisa que eu não estou acostumado, então eu vou ter que aprender a passar por cima ou pelo lado, ou cavar um buraco, superar essa dificuldade. E esse processo de superação, ele só acontece com aprendizado. Ele só acontece com um processo profundo da gente primeiro se considerar ignorante. Não sei, não tenho resposta pronta para isso. Vou ter que aprender e depois que eu aprender, eu vou dar uma volta e vou saber como fazer. Então, aí que vem falar bem do ensino novamente, falar da importância do ensino, esses elementos de comunicação que hoje existem, como são fundamentais e como não são ainda abertos para todos. Como é que a gente tem gente recebendo aula online e gente não recebendo aula online? Como a gente tem que trabalhar tantas coisas na vida para criar a igualdade, né? Para trabalhar porque foi a desigualdade que nos levou a isso. Com certeza, nós estamos vivendo hoje um resultado de desigualdade. Se a gente, de alguma forma, cada um dá a sua parte, os seus lados positivos, e a gente vai construir uma sociedade muito mais organizada e que é o que a gente, no Instituto Mais Identidade, num assunto específico, tem trabalhado para isso. Muito bom. Eu acrescentaria alguma coisa que você disse que você gosta e que você tem dentro de você, que é a proatividade. Você é um cara proativo, você não espera as coisas virem para você. E está de parabéns, mas a proatividade é uma das coisas que te faz ser tão eficiente como você é e um cara iluminado. Mas, Luciano, nós falamos do ensino. O ensino mudou de verdade. Você, como professor universitário, antes da gente ir para as considerações finais, como é que você está vendo o ensino, né? Os congressos, será que vai ter mais congressos? A educação online realmente vem para todo mundo? O que você está vislumbrando? Nesse caso, Moacir, acho que você é o maior especialista, né? Há quanto tempo você fala de ensino à distância? Há quanto tempo você se dedica a essa área? Eu acho que isso mudou definitivamente mesmo. Vão existir congressos, vão existir encontros, com certeza vão, porque o lado humano vai voltar e isso vai existir. Mas, sem dúvida nenhuma, o ensino à distância, esses recursos aí que a gente, eu que um pouco mais não sou tão jovenzinho assim, não estava habituado e hoje a gente vai se trabalhando com isso, com Teams, com Zoom, com o próprio Skype e tantas outras formas,
sem dúvida, vão modificar muito a forma de ensino, né? A possibilidade de se conectar com os alunos por esses mecanismos vai mudar muito. Congressos, a gente não vai precisar ir para a Alemanha para ter uma aula de um alemão, assim como a gente não vai precisar sair daqui para ir dar uma aula em tal lugar. Isso vai ser feito de uma forma talvez muito mais online, né? Muito mais pelo ensino à distância. Isso vai ser bom por alguns aspectos, porque vai difundir também de uma forma talvez mais simples. Por outro lado, pode nos estressar um pouco, porque esse tempo que se dedica na frente do computador carece um pouco de um lado humano que antes era bom, que a gente até achava, não valorizava tanto, mas que é fundamental. Eu comentei com o meu filho até que para resolver um assunto em Fortaleza, perdia-se um dia numa viagem e resolvia o assunto lá. Agora, em 3 horas, vai resolver o assunto em Fortaleza. E aí você vai resolver o assunto do Rio Grande do Sul também, de Porto Alegre, de Manaus e não sei o quê. Então, num dia, você vai resolver 4 assuntos importantes, vai chegar no fim do dia estressado, acabado. Então, são questões que vão ter que ser melhor consideradas, mas que mudou, mudou. Que bom. Luciano, nosso tempo está quase chegando ao fim. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Eu quero dizer que foi um prazer muito grande estar aqui com você. Espero que as pessoas que tenham acompanhado tenham, de alguma forma, aproveitado esse momento e passar a mensagem que é o que eu falo do Instituto Mais Identidade, é perspectiva. A gente tem que, de fato, olhar ali na frente e enxergar um mundo melhor. Enxergando um mundo melhor, a gente vai trabalhar hoje, duro, suar bastante, mas o nosso objetivo é um mundo melhor. Se a gente tiver isso na mente, se a gente pensar que a gente vai chegar num mundo melhor, nós vamos ter força hoje para trabalhar. Se vamos chegar ou se não vamos chegar, se uns vão ficar pelo caminho ou não, a gente não sabe. A gente não sabe o dia, a gente não sabe daqui 1 hora, a gente não sabe daqui 5 minutos. Mas se a gente tiver a motivação dentro da gente, esses nossos 5 minutos, ou esse nosso 1 dia, ou esses nossos 10 anos vão ter valido a pena. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Carregar da gente sempre a chama interior, a motivação da perspectiva. Fazer com que amanhã seja melhor do que hoje. Luciano, o mundo mudou, né? Eu acho que todos nós que estamos hoje em casa devemos olhar para o nosso interior e se realmente nos programar para fazer desse mundo um mundo melhor. Eu acho que as pessoas têm que aprender, nesses momentos que eles estão em casa, que o mundo não é somente o eu, que existem outras pessoas que precisam nos compartilhar, né? É uma oportunidade de você falar com seus amigos, de você falar com seus familiares, de dizer para eles quanto eles são importantes para você, né? Eu acho que é uma oportunidade realmente de a gente olhar para o futuro e pensar que nós temos que fazer desse mundo um mundo melhor, que esse mundo merece, que nós demos para ele algo de mais de positivo nesse momento. Nós temos mais 1 minuto, vamos acabar conversando, né, Luciano? Eu gostei muito de conversar com você hoje. Obrigado, Moacir. Um prazer muito grande. Eu quero te dar parabéns por essa iniciativa. Realmente você, que é um comunicador, que é alguém que trabalha muito com esse ensino à distância de todas as formas, dispor-se do teu tempo para organizar esses debates, organizar essas ações, mostra como você é uma pessoa altruísta e como você realmente se dedica a outras pessoas. Que o seu exemplo sirva para tantas outras pessoas também. Para mim foi um grande prazer conversar com você. E desejo a todos que estejam ouvindo assim, um dia a dia seguro, um dia a dia em paz, que fiquem em casa se for possível, mantenham a sua saúde, porque esses momentos vão passar e nós vamos ter muita chance de comemorar juntos, cada um com as suas pessoas queridas, e valorizar esses futuros momentos com a importância que cada dia das nossas vidas tem. Muitíssimo obrigado, Luciano. Foi um grande prazer conviver com você. Nessa hora, nós teríamos aqui conversa para mais de um dia. Muito obrigado a vocês. Espero vocês na sexta, na segunda-feira, nessa semana. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Luciano. Um abraço. Um abraço, Marcelo. Um abraço a todos. Tchau.